Bom dia, gente. Gente boa. Bom dia, Júnior, DW, Janaína. Já já vamos começar aqui a nossa live dessa manhã. Então, temos um convidado bem especial que vai estar com a gente hoje aqui, que é o pastor Samuel Gonçalves. Eu já vou chamar ele aqui. Já acabou de entrar e já vai entrar com a gente aqui, o pastor Samuel Gonçalves. Vamos lá. Olá, eu. Bom dia, meu amigo Samuel. Tudo bem? Tá. Como é que tá? Bom dia. Eu tô desajeitado ainda porque é a primeira vez que eu tô no Insta. Tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Tá chegando minha voz aí também? Tá. Uhum. Joia? Tudo jóia. Seja bem-vindo aqui, Samuel, nossa live. Muito bom poder estar contigo, nós conversarmos aí sobre esse tema tão interessante, que é a música cristã hoje, na atualidade. Eu quero dar um bom dia a todos que já estão com a gente aqui participando e dizer que é uma alegria ter cada um de vocês hoje aqui com a gente nessa live. Espero que essa live seja O som tá torto. uma live muito produtiva, que você seja muito abençoado aí você que está com a gente aí. Seja bem-vindo. Então, Samuel, muito bom ter você com a gente aqui nessa manhã de quinta-feira e tratando sobre esse tema, né, que é um tema que já faz parte da sua história e eu até, né, gostaria de compartilhar também com quem está nos acompanhando aqui que eu e o Samuel, que hoje é pastor, né, na igreja batista de um bairro aqui de Gravataí, do bairro Santa Cruz. Eu e o Samuel temos uma história juntos, né, uma caminhada. Nós formamos a nossa primeira banda, né, musical quando nós éramos adolescentes, né? Então a gente tem uma história aí na questão da música. A gente vivenciou muitos momentos na história da igreja aqui de Gravataí e também acompanhando, né, essa questão da música no Brasil. Então a gente vem, né, de uma geração, né, que cresceu ouvindo música evangélica, música cristã, a música sempre fez parte da nossa vida. E eu gostaria de pedir para que tu pudesse hoje aqui, Pastor Samuel, compartilhar um pouquinho com quem está com a gente, a tua experiência com a música, o que te despertou assim, que foi aquele momento que tu disse, olha, eu acho que eu nasci para isso, eu acho que eu levo jeito para a música, né? Como é que assim foi, né, esse teu encontro com a música? Então, eu sou filho de músico, né? Então eu cresci praticamente ouvindo música, ainda que quando meu pai se converteu, eu tinha uns 7 anos de idade. Então ele trabalhava até os meus 7 anos à noite. Então eu tinha pouco contato com meu pai até os meus 7 anos. Porque ele era músico da noite, tocava, ele era gerente de um restaurante e tal. Mas mesmo assim eu via ele tocando. Às vezes eu ia lá no restaurante dele, via ele tocando. Então a música fez parte desde cedo da minha vida. Com 7 anos, o meu pai se converteu e ele perdeu tudo e começou a dar aula de música em casa. Aí começou a tortura. Porque aí, porque aí era música o dia inteiro, né? Era de manhã, de tarde, de noite, acordava ouvindo pessoas tocando, pessoas cantando. E com 7 anos eu entrei para a igreja. E a igreja, ela é em geral as igrejas são
locais muito musicais. Existiam os ministérios de louvor, a música é uma forma de inclusão e tal. E eu sempre gostei de cantar. Com 7 anos eu comecei a aprender teclado aí com meu pai e aí eu fui desenvolvendo. Quando eu cheguei eu lembro que quando eu ia na igreja, ah, pastor Micael, foi o meu, acho que foi o meu primeiro amigo. Acho que foi o meu primeiro amigo. Olha que coisa, eu lembro até quando eu te conheci. Eu lembro até quando eu te conheci, que nós estávamos nos bancos ali, eu era muito pequeno, mas ficou na minha mente e foi muito simpático, né, comigo, como sempre é, né? E muito amigável, muito acessível. E rapidamente eu falei, vou. E aí vou começar a conversar com esse amigo. E aí a gente fez ali uma amizade muito legal. E antes dessa banda que a gente teve, a gente cantava juntos também. A gente tinha uma espécie de uma dupla, né? E, e a gente realmente viveu ali isso muito bonito, assim, na 72. Depois veio a banda, se chamava Carmesim, que significa vermelho forte, né? Quem deu o nome foi Vossa Excelência, né? E pra Não banda. me E compromete. exato, né? Aí a banda, depois daquela banda, eu acredito que aí foi o tempo que acho que foi pro Nordeste, acho que foi isso. Ou foi estudar seminário, alguma coisa assim. E aí que a gente estava já meio parado mesmo. Chegamos a tocar em alguns lugares, até em Sombrio, quando ouvimos até a Vanessa, né? Olha só como é que é coisa, né? A gente tocou em Santa Catarina. E aí, quando tu voltou, já tinha uma banda de rock, né? Que eu já estava na minha era do rock. Daí eu montava as bandas de rock. Mas ao mesmo tempo eu sempre fazia o piano e voz, sempre mantinha essas duas coisas. Aí cantei em vários lugares, depois com 21 anos de idade, por aí eu comecei a fazer carreira solo, vamos dizer assim. Com 20, 21, comecei a cantar em muitas igrejas. Muitas, 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 muitas. Porque eu já cantava desde os meus 10 anos nas igrejas. Então eu cantei em igrejas 17 anos da minha vida. Dos 10 aos 27. E aí depois veio a teologia. E a teologia, aí comecei a me interessar, me interessar, me interessar. E comecei a amar a teologia mais do que a música. E aí eu sempre comento que a música, que antes eu era um que pregava. Depois eu me tornei um pregador que canta. Então, aí depois eu virei ótimo, né? Fui chamado para o pastorado e a música não, ela não se afastou porque ela se tornou uma auxiliadora minha, né? A música, eu lembro que quando eu vejo os pastores que não tocam, não cantam, eles passam muito trabalho porque faltam músicas, não. E eu nunca tive esse problema, né? Se não tinha música, não tem problema, me dá um piano aqui, um microfone, eu canto. E assim fui levando, aí ensinei o pessoal da igreja, assim, ensinei não, eles já sabiam alguma coisa, mas fui desenvolvendo o grupo de louvor e tal. E hoje a música faz parte da minha vida, ainda que o que eu mais gaste tempo e esforço seja realmente na área da teologia, né? Então essa é a minha história basicamente. É um resumo, né, Samuel? Um resumo aí para Um nós. resumo, cortei muitas coisas. E já que a gente entrou nessa questão da tua experiência, né, com a música que começou na igreja, isso é muito interessante porque muitos talentos, né, eles são descobertos no ambiente da igreja, no ambiente eclesiástico, né? As pessoas vão se Uhum, envolvendo com ministérios, recebem um convite para tocar na equipe de louvor ou participam de um uhum, coral, né? Nós isso. vivemos hoje num tempo onde o coral está em declínio hoje, né? O que mais hoje está presente hoje nos cultos é a questão da equipe de louvor, né? O ministério de louvor. Então nós quase não vemos, mas a gente viveu esse período também aqui na Igreja Batista, né? Alguns anos atrás, em que a gente fazia parte de um coral que se apresentava né, no Natal, em algumas datas especiais, Uhum, e ali se descobria alguns talentos, né? E
e assim nós percebemos hoje que alguns músicos que tocam na igreja acabam flertando com a carreira secular. Então, hoje nós estamos vendo muitos músicos que nasceram na igreja, têm um berço cristão, fizeram, até gravaram CDs evangélicos, e hoje Sim. estão migrando para o contexto secular, né, para a carreira secular. Tem uma ala evangélica que critica muito, né, esses cantores gospel, né, que acabam indo para a carreira secular, tocando no meio secular. Como é que tu vê isso, assim, na tua avaliação, na tua experiência também, como é que tu enxerga isso? Tu já recebeu É, algum convite também? olha, eu acho que sim. Eu acho que nunca tão claramente assim, né? Mas sempre é como tu falou, o mundo ele flerta com a gente, né? Então é sempre nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas, sim, no sentido de, tu pode fazer aqui um free para mim, tu pode fazer aqui, tu pode, a coisa vai andando, né? Eu acho que essa coisa do crente na música secular, eu acho um assunto muito polêmico, porque ele é um assunto que tem várias assim, nuances, assim. Às vezes fala-se, por exemplo, secular, ah, existem várias esferas desse secular, né? Eu não sei até que ponto a gente poderia comparar o secular de um funk carioca com o secular do clássico. Eu não sei até onde a gente pode comparar o secular do vai descendo até o chão com um secular do jazz. Então, teria que ser definido muito bem o que seria esse secular, porque realmente, dependendo do secular que nós estamos falando, é um perigo para a fé do indivíduo, com certeza. Eu vi recentemente uma moça que ela se diz cantora gospel, se diz porque, enfim, mas se diz. E ela fez aí nas suas lives várias músicas seculares e tal. E, então, assim, eu não sei. A forma como o caminho que ela seguiu é um caminho, eu acho um caminho perigoso. Então, acho que teríamos que ver isso, né? Do que secular estaríamos falando, assim, necessariamente, o que significaria esse secular, né? Mas eu acho que é muito que o ambiente que tu vivencia, que tu trabalha, assim como qualquer outro tipo de trabalho, tu tem que tomar muito cuidado porque ele pode sim vir a influenciar a tua vida com Deus, com certeza. Assim. Não dá para ficar brincando, não. Então é uma linha muito, muito tênue aí, né? Existe um perigo Muito. aí em comprometer alguns princípios. Uhum. Ah, eu quero aproveitar e dar um bom dia aqui para o Cláudio e para a Silvia, né? A irmã Carmen, que entrou aqui também, mandou um bom dia para nós. Disse que está com problema na internet. O Júnior também, né, disse aqui, fala para o Samuel, pergunta para o Samuel sobre o Rio Pardo, como foi a experiência? A Não, melhor não. a irmã Melhor não. Nara também está aqui, a irmã Nara lá da Santa Cruz, Opa. pastor Fernando também, o Dani, a Loren Gislaine também, o Cláudio aqui, a Silvia, o Márcio, o irmão Márcio Peralta entrou com a gente aqui também, né? Conta do Rio Pardo. O pessoal todo quer saber essa história do Rio Pardo aí. Ah, mas dentro Eu não dessa sei se eu, linha que a gente está eu não aqui, sei se eu tenho que contar. o A Júnior história tem do Rio história Pardo contigo. o Júnior acompanhou 50% 50 não digo, mas da minha parte de banda, 50% como cantor solo, 50% ele acompanhou. A história do Rio Pardo é a história aquela do churrasco, que tu conta para os amigos, mas não, acho melhor numa live não. Não é o tipo de assunto para live, né? Não, porque foi um daqueles, meu Deus, aquelas indiadas. Aquelas indiadas. Tá bom, deixa quieto então.
Deixa. Mas dentro dessa linha aqui, o Júnior ele fez menção de uma cantora hoje muito famosa, né, do meio evangélico, que é a Priscila Alcântara, né? Sim. Que também hoje tem sido alvo de muitas críticas também, por também começar a navegar, né, nesse meio secular. E quando a gente fala na questão secular, é importante para quem está acompanhando a gente aqui na live, né, que o pastor Samuel colocou para nós aqui, que depende do secular, né, porque dentro do chamado, né, da chamada música secular, existe também aquelas músicas que são chamadas que são classificadas, né, como músicas clássicas. E existe aquelas músicas que já têm um teor, assim, algo um pouco mais vulgar, digamos assim, né? Então, dependendo do que nós estamos tratando aqui por secular, isso pode vir a comprometer a nossa fé, aquilo que nós cremos, né? Mas como é que tu vê a questão da cantora Priscila Alcântara? Assim? Não sei se tu tem acompanhado ela, o que tu pensa. A Priscila Alcântara eu não acompanho ela, né? Mas eu conheço um pouco, já vi algumas entrevistas dela, já vi alguma coisa dela, e vi o suficiente para ficar assim, com. Eu acho sim que a Priscila Alcântara, ela, ela não tem posições claras quanto a assuntos mais polêmicos, né? Da fé. Ela não tem um discurso cristão, porque eu acho que tem acontecido hoje em dia, né? Eu acho que às vezes às vezes a gente isso é muito interessante isso aí que da Priscila Alcântara. Às vezes assim fala-se, olha, o que eu preciso para ser salvo, né? Vamos dizer assim, né? A pessoa fala, precisa crer em Jesus. É importante entender que crer e se arrepender são muitas vezes termos intercambiáveis no Novo Testamento. Hoje em dia tem sido pregado uma fé sem arrependimento. E eu acho que a Priscila Alcântara está indo para esse caminho. O caminho onde ela prega a fé no sacrifício de Cristo sem o arrependimento. E essa é a bandeira dela, do preto no branco. Ah, enfim, desse pessoal que acaba querendo transitar no secular com mais liberdade. Eles não podem falar de arrependimento. Porque se eles falarem, eles vão ter que dizer arrependimento do quê? E aí a casa cai, deu. Então é importante entender se a primeira pregação de Jesus foi arrependam-se, né? Então, arrependimento, até no Nova Vida, não sei se ainda está assim, porque foi editado, né? Mas o livrinho Nova Vida dizia ainda assim, o arrependimento, a fé, ela vem precedida do arrependimento. Então, mas é claro que essa ordem, não sei até que ponto ela vale aqui, mas o importante são termos intercambiáveis. Quando eu costumo dizer assim, pastor Micael, o arrependimento é o que eu não quero mais, e a fé é o que eu quero. Deus só pode me dar o perdão se eu estou pedindo esse perdão. Eu não estou pedindo perdão. Então, meu receio é esse universalismo, que é a ideia que Deus vai salvar todo mundo no final, que Deus ama todo mundo, e porque Deus ama todo mundo, Deus vai salvar todo mundo. E isso é ignorar João 3,16. Sinto falta disso nela, na Priscila Alcântara, talvez por ela, eu não sei a história dela mais profundamente, nem os interesses dela, eu não sou Deus, mas talvez, a minha esperança é que ela amadureça e eventualmente mude. Bom, interessante essa tua avaliação, essa tua visão também disso. O irmão Márcio aqui colocou: arrependimento não gera público nem seguidores, né? Então, as pessoas estão muito atrás disso, de serem aplaudidas, né, de terem muitas curtidas, de terem muitos Sim, seguidores, muitas pessoas consumindo aquilo que elas estão produzindo, né? Então, sim. é isso que o irmão Márcio colocou aqui também, né?
É interessante, né, a gente olhar também, porque o arrependimento realmente não é algo muito popular, né, hoje em dia. Não. É. O tema, né, do arrependimento. Como é que tu vê essa questão hoje, Samuel? A gente agora tratando um pouquinho do contexto da igreja local, né? Sim. Que tipo de músico a igreja local hoje está produzindo, olhando assim de uma perspectiva, de um panorama um pouco mais amplo, né? Como é que tu vê isso Sim. assim? Que tipo de músico a igreja está produzindo hoje? Né? A igreja brasileira, a igreja no modo geral, que tipo de músico tu vê que a igreja precisa hoje, que faça parte de uma equipe de louvor? Que tipo de músico? E depois a gente vai falar um pouquinho, eu queria te ouvir, que tipo de música, né, que a igreja Tá. está precisando mais cantar no sentido da música congregacional. Né? Então, como é que Sim. tu vê hoje a questão dos músicos? Né? Eu acho que quando fala que tipo de músico, rapidamente eu me lembro do Márcio Peralta. E por que que eu me lembro dele? Eu me lembro dele porque eu acho que nós não temos o tipo de músico que é discípulo de Jesus. Por isso que eu me lembro do Márcio Peralta, que trabalha muito a questão do discipulado. Então, assim, eu acho que a gente tem produzido músicos, geralmente mais simples, não são músicos profissionais, né? São músicos mais simples e com pouca assessoria da nossa parte, né? No desenvolver da fé deles, né? Muitos músicos eles não têm acompanhamento, eles não têm acompanhamento nem para os seus problemas, nem para eventuais confrontações ou conhecimento da palavra. É muito normal você ver músicos que tocam há 10 anos que não sabem quem é Abraão. Eu acho muito perigoso porque parece que a gente fez essa dicotomia. Não, ele é músico, ele não é ele não, isso não é um requisito. Ele só tem que saber onde é que é as notas. E eu acho que é que a história, o músico tem que ser um cristão que toca. E o que é o cristão? O cristão é alguém que está crescendo no conhecimento da palavra, que tem um compromisso com o evangelho, que tem uma vida de responsabilidade com as coisas de Deus, vamos dizer assim. E eu acho que às vezes a gente não se preocupa muito com isso, sabe, pastor? Acho que às vezes a gente acaba, como pastor, pensando mais se aquela pessoa tem no máximo compromisso com o ministério. E não estamos muito olhando como é que está o compromisso deles com Deus. E às vezes faz vista grossa, se faz, enfim. Afinal de contas, o show tem que continuar, né? A igreja tem que ter música. E aí, em prol disso, a gente vai, às vezes, sendo bem incoerente. Assim. Então, o tipo de músico, na tua perspectiva, que a igreja precisa hoje seriam músicos que têm um compromisso com Jesus, com o Evangelho, que Sim, sejam acompanhados. isso. Isso. Eu acho que é o principal. Né? E, claro, aí, posterior a isso, sim, vem a técnica, né? A técnica. Aí vem posterior a isso, né? Mas a igreja, em geral, acho que não dá bola nem para o espiritual, nem para a técnica. O que se dá bola é aquela coisa assim, se ele conseguir tocar as músicas, tá bom, né? Se tem um vocal, aí vem para a questão da técnica, né? Se tem um vocal semitonado, se aquele violão tá sempre com aquela corda desafinada, não importa. O importante é que a gente tenha música para as pessoas cantar. E aí vem uma visão mais ampla ainda que é para quem que o músico toca, né? Também uma outra pergunta, para quem que ele canta, para quem que ele toca. Em última análise, todos ali estão servindo a Deus, né? Então, como é que eu me apresento diante de Deus? Mas essa é uma questão, às vezes, mais complicada, por várias questões, às vezes até financeira, mas é uma questão, sim, que é importante ser vista, e a igreja, no que puder, sempre tentar auxiliar. Eu mesmo, como fui muitos anos professor de música, eu tenho essa carta na manga, né? Então eu consigo sentar com um baterista e ensinar para ele um ritmo, eu consigo ensinar para um violonista uma harmonia, eu consigo
Mas realmente essa é uma área que a igreja, eu acho que até que a igreja em geral ela acaba esquecendo, também na parte técnica também. Mas eu acho que o mais importante é o espiritual, porque eu já toquei com músicos excelentes de igrejas grandes, que não vem ao caso aqui quais são, mas de igrejas grandes, toquei com músicos muito bons que não oravam antes de tocar, que não se cumprimentavam, que não sabiam nada da palavra, que tinham uma vida mundana. E eu tocava com eles, porque eu era convidado, ia lá e tocava. Uhum. Então, essa é uma realidade que a gente lida como igreja hoje, né, Samuel? A irmã Mali colocou aqui um ponto de interrogação, aqui eu não sei até qual é a questão, a pergunta, mas quero dar as boas-vindas também aqui à irmã Giza, né? Lá de Osório, que está com a gente também. Ela também faz parte da equipe de louvor lá do pastor Fernando, da igreja Batista Betel de Osório. O irmão Paulo também está com a gente aqui. A irmã Marli também colocou sobre a questão da santidade, né? Eu acho que ela quis se referir também a esse ponto que a gente está tocando aqui, que é a questão da vida, né, do músico em si. Não apenas aquilo que ele faz em termos de contribuição, aquilo que ele faz cooperando com a igreja, com o culto, né, Uhum, mas com a questão uhum, do seu comprometimento mesmo. Né? E essa balança, né, isso é uma coisa, né, Samuel, que a gente percebe muito hoje, que é a balança do profissionalismo, né, da questão técnica e a espiritualidade. Então, são duas coisas que podem caminhar lado a lado. Né? A técnica, né, o músico procurar sempre se desenvolver, sempre aprender, né? Nunca parar, deixar de aprender, né? E, ao mesmo tempo, por outro lado, também a questão espiritual da vida dele, compromisso dele com Deus, porque nisso essas duas coisas precisam caminhar juntas aí, então, é isso, né? uhum. É isso, é por aí. É por aí. Eu acho que a irmã aqui, Virgínia, também colocou que a igreja Santa Cruz é privilegiada com dois líderes músicos, né? Isso acontece muito hoje mesmo, né? De às vezes terem pastores também que são músicos, que tocam, que cantam, né? Ah, como é que tu vê assim, Pastor Samuel, a questão do critério, né? As igrejas elas precisam trabalhar com alguns critérios para que alguém faça parte da equipe de louvor de uma igreja. Quais são os critérios que são bíblicos ou parâmetros que um pastor ou uma igreja pode ter antes de uma pessoa entrar para um grupo de louvor, para uma equipe de louvor? E outra questão que eu queria também ver contigo, junto com essa questão, é a questão das músicas que são cantadas hoje na igreja ou no culto. Né? Que tipo de música hoje tu enxerga, tu percebe que é uma música congregacional, aquela música para se cantar no culto, uma música né, e que tipo de música que jamais deveria ser tocada no culto? Ah, bom, vamos começar com o critério. Quando eu cheguei na igreja Santa Cruz, né, eu sempre brinco que a Santa Cruz era sem forma e vazia, né? E porque tinha 15 pessoas ali e não tinha um grupo de louvor, né? Tinham os meninos que tocavam ali quinzenalmente, que tinha uma banda deles e tal. E nos dias que esses meninos não estavam, eu tocava sozinho. Então fui montando. Como eu nunca tinha sido pastor, eu sou pastor há 6 anos, então eu nunca tinha sido pastor na minha vida. Isso foi uma coisa que eu nunca tinha refletido. Por que acontece? Às vezes a gente vem de uma cultura com tantos critérios que torna muita exigência para uma pessoa entrar para o grupo de louvor, assim, ó, muita exigência. E aí a gente acaba se apavorando com isso e acaba indo para outro extremo. Né? Então acaba, não tem critério nenhum. Então, qualquer um pode entrar, qualquer um pode chegar. Então hoje, mais maduro, eu vejo o seguinte, que muito depende primeiro, existem coisas que eu acho que são assim, inegociáveis, existem coisas que dependem do tempo que a igreja está passando. Então, o inegociável é o cara, ou a cara, ou a menina, tem que ser batizado e membro da igreja. Eu penso isso, que tem que ser batizado e membro da igreja. Né?
é muito bom e importante que o grupo de louvor ele não se veja como fazendo um favor para o pastor ou favor para a igreja. Ele está ali porque ele quer estar ali. Ninguém está obrigando ele a estar ali. Ele está ali porque ele quer, porque ele tem a consciência, ou deveria tê-la, de que estamos ali para adorar a Deus. E cada um serve com seus dons, já que o dom natural, vamos dizer assim, dele é a música, fazendo aqui aquela distinção velha do dom natural, dom espiritual, né? O dom natural da pessoa é a música, então ela está ali servindo. Então, o músico, em primeiro lugar, ele tem que ser um crente, tem que ter compromisso com a igreja, a local dele, ele não tem que ir só para tocar. Eu gosto de ver o músico quando ele não está na escala, enfim. E, segundo critério, eu vejo que ele tem que saber o mínimo, e aí entra a questão do tempo que a igreja está vivendo, o mínimo, tecnicamente, do que a igreja está precisando naquele momento. Uma igreja que está começando, como foi a Santa Cruz, há 6 anos, é uma igreja que tem que tomar muito cuidado com os critérios. Porque como ela está começando, tu pode ter critérios menores. Uma igreja que já está que já trabalha com sopro, com percussão, com back vocais, não dá mais para te colocar semitonados, não dá mais para colocar pessoas que não sabem solar, não dá para colocar quem não sabe ler um pouquinho de partitura, não dá. Mas por quê? Porque é um outro momento daquela igreja. Então a gente tem que ter, tem que ter a sensibilidade de ver qual é o momento que a minha igreja está passando. É um momento que está de iniciando, de desenvolvimento, ou já é uma igreja, entre aspas, que está em alto nível musical. Mas a igreja também ela tem que tomar cuidado para que ela não fique apenas esperando. É muito bom quando a igreja procura ter um projeto onde ela diz, não, eu não vou te dizer vai, eu vou dizer vamos. Eu tenho um projeto que eu vou te ajudar. Algumas igrejas trabalham com bolsa, né? Elas pagam a metade da aula do aluno. Nossa igreja fez isso várias vezes, né? 72 com algumas pessoas ali e tal. Legal. Para poder ajudar a pessoa, né? Poder ajudar a pessoa a estudar. Assim como se o problema da igreja é que nós não temos nenhum problema de pagar um seminário para alguém ser pastor, mas temos 1000 problemas para pagar para alguém ser músico. Porque isso está muito nítido na nossa mente onde é que está a música. Né? Então, a música no Antigo Testamento, ela é levada muito a sério. Muito a sério. Muito. As pessoas são consagradas para aquilo. E são bons músicos. No Novo Testamento, porque a coisa é mais simples, estamos em casa, a igreja é meio perseguida, até o quarto século a igreja sofre muito, não tem como ter nem prédio, nem estrutura, aliás. A ideia templista é uma coisa que aconteceu séculos depois. Mas talvez por isso nós nos descolamos do Antigo Testamento, a questão da música, porque a gente ficou muito tempo sem música. Então, só para você ter uma ideia, o próprio João Calvino achava que nem tinha que ter muita música no culto. Então, você tem frases assim de reformadores. Então, a música, na verdade, como está sendo vista no cristianismo, eu arrisco dizer que nunca foi como está sendo nos últimos anos, não, nesses últimos 300 anos. Nunca foi como está sendo. Lutero já tinha uma coisa com música, ele faz lá o plágio do Castelo Forte, mas deixamos assim, né? Vamos deixar como música do Castelo Forte, né? Mas tu vê que a coisa vai ficando mais musical realmente nos últimos 300 anos na igreja mesmo. E a gente tem que aproveitar, tem que aproveitar, tem que aproveitar. Mas, infelizmente, a gente não aproveita e eu noto, para finalizar aqui, e já entrando na questão da música, que nós temos muita música. Agora já entro na segunda, que tu perguntou. Nós temos muita música, mas poucas boas. Poucas boas. Por quê? O que acontece? Não tem, por isso que não tem como tu falar de música na igreja sem falar de teologia, né? As letras hoje, eu estava ouvindo hoje sobre alguns teólogos têm feito a análise sobre qual é sobre as fases da igreja, né? Final do século XIX, início do século XX tem o pentecostalismo, né? Década de 70 tem o neopentecostalismo e agora estão sugerindo um título para essa teologia de agora. E se chama Teologia Coach.
E aí eu vi um teólogo falando assim, a teologia neopentecostal oferecia prosperidade física e material. A teologia coach te promete prosperidade emocional e existencial. E então, só que isso não é só nos púlpitos, isso é nas letras das músicas. A prosperidade emocional e existencial. Então não é cristocêntrico, não é Deus, não, é eu, o que eu sinto, como eu sou importante. Um exemplo é aquela música Raridade, né? Eu acho um horror aquela música, porque porque ela fala assim, você é você é o espelho, né, que reflete a imagem do Senhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí vai falar assim, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Não é eu que reconheço o valor de Deus. Deus reconhece o meu valor. E o valor que eu tenho, ele é intrínseco a mim. Não é que Deus, não é que eu sou valoroso porque eu fui feito por Deus. É Deus reconhecendo o valor como se o valor fosse intrínseco a mim. E nós cantamos isso nas igrejas. Nós cantamos isso, cantamos. Então, eu acho que é por aí. As letras, eu acho que é mais problemático. Quanto ao ritmo, eu não tenho problema com ritmo nenhum. Nem com funk. Não tem. Para mim, música é música. Tá. O problema que eu acho é o seguinte: a sensibilidade do pastor de saber a igreja está pronta para. Porque. Eu vou dar um exemplo aqui bem polêmico, mas acho que acho que talvez ajude, né? É que nem a cerveja, né? Cerveja, né? Pô, a cerveja. A cerveja é álcool, né? O álcool. O álcool é pecado? Não, o álcool não é pecado. Então, por que a igreja, então, proíbe que as pessoas tomem cerveja em público se o álcool não é pecado? A igreja proíbe porque é um mau testemunho. Mas por que é um mau testemunho? É um mau testemunho porque a cerveja alude a coisa vai andando. A, a, a música, alguns ritmos, eles não são em si, mas o fato deles aludirem a ambientes e a sensualidade, ou enfim, isso dificulta bastante. Então, se a igreja quiser muito fazer isso, ela vai ter que ter um trabalho sensível e conseguindo fazer aos poucos tornar a igreja mais brasileira, porque a igreja hoje não é brasileira, a igreja é europeia, com toques americanos. Então, a nossa igreja não é brasileira. Os ritmos brasileiros, eu cito um cara que eu acho que ele consegue fazer isso muito bem, que que eu e tu gostamos, que é o João Alexandre. Só que eu te falo uma coisa, pastor Micael. Põe um samba na igreja. Se tu conseguir 3 músicos que toquem, eu mudo meu nome. Porque vai ter problema de harmonia, porque o samba não é fácil de tocar. E vai ter problemas rítmicos que os bateristas não sabem fazer. Não todos, né? Os que vocês têm aí sabem, mas em geral não sabem. Com exceção Então do Júnior, né? o Júnior sabe. Né? Imagino que saiba, né? Espero que saiba. Mas assim, vocês têm ali o Thiago também e tal, enfim. Mas em geral não sabem. Então, assim, nossa, a música ela é linda, ela tem que ser. O samba pode botar na igreja? Pode, mas tem que ver como é que vai botar e trabalhar isso na mente da igreja, que o ritmo não é de Deus. Não é de Deus. Que todos os ritmos são de Deus, vamos dizer assim. Todos os ritmos são de Deus. Na minha concepção, o que diferencia uma música é a letra. E não o ritmo. Por isso que a música clássica, para mim, também ela pode ser vista como de Deus, porque nem letra ela tem. Ela é a expressão da. Dizem que a música é a linguagem de Deus. Então tá bom, tudo bem. Uhum. Legal, pastor Samuel. Eu quero aqui também já aproveitar aqui e dar um alô para quem entrou agora aqui, está com a gente. Pastor Jorge Dornelles, também seu sogro, né? Que é Meu músico sogro. também, toca, Músico né? Também também. está aqui com a gente, Músico. aqui, mandou um abraço aqui para nós. O irmão Emerson também aqui entrou. A irmã Giza comentou também dentro daquilo que a gente está conversando aqui. Ela fez um comentário, irmã Giza,
que algumas igrejas não têm pastores de música, então essa responsabilidade fica conosco e precisamos andar junto com o pastor para errar menos possível. Né? Ela colocou também, mas o comprometimento com Deus e com a igreja são primordiais. Então, está aqui participando também com a gente da live. Se alguém tiver também alguma pergunta e né, quiser fazer, agora mais para o final da live, a gente quer também interagir um pouquinho mais com quem está participando com a gente. A Evelyn também está com a gente aqui. Seja bem-vinda, irmã Evelyn. Esteve conosco, congregando aqui há algum tempo e também está acompanhando a gente aqui na live. Seja muito bem-vinda. E ela é cantora também. A Evelyn também, né, ministro do louvor também. Uma pessoa talentosa também que está com a gente. Tem bastante músico de plantão aí participando com a gente da live. Tudo. Música é assim, música é assim. Os músicos hoje decidiram participar aqui da nossa live. Que legal. Como é que tu vê essa questão, pastor Samuel, também, que a gente tocou agora no assunto das letras, né, e dos ritmos também, porque existe muito, esse é um assunto muito polêmico também, né, sobre que tipo de música tocar na igreja, né? Pode-se tocar uma valsa, pode-se tocar uma música, né, gauchesca. Por exemplo, aqui na nossa igreja nós temos o culto gaúcho. Né? Nós que somos gaúchos, que somos aqui do Sul, nós temos essa questão da tradição, né? Que é uma coisa muito forte, que está muito arraigada. E nós temos o culto gaúcho aqui na nossa igreja, o culto campeiro gaúcho, que a gente faz, né, uma vez no ano, onde a gente toca vaneirão, a gente toca um chamamé, né? Então, os ritmos gauchescos, né, são tocados no culto. Eu acho isso interessante, por quê? Porque traz essa ideia de que nós estamos redimindo a nossa cultura. Né, nós estamos redimindo, né, essa coisa de que, às vezes, o ritmo pode ter uma conotação de imoralidade, de sensualidade. Então, a gente redime esse ritmo, né, e traz para dentro disso uma conotação espiritual, né, voltada para Deus, voltada para a palavra de Deus. Então, essa coisa de redimir a cultura, eu gosto muito dessa ideia, né, de que do ponto de vista, né, teológico, tudo foi criado por Deus, digamos assim, os ritmos todos foram criados por Deus. Mas uma coisa que eu queria trazer para a nossa discussão, já que tocou no assunto aqui no tema do João Alexandre, que é um músico cristão hoje que pouco conhecido por essa nova geração, a geração um pouco mais da década de 80, aí, né, 70, 80, até 90, vai lembrar quem é João Alexandre, né? Ele vai pegar um violão, um louvor, né, é um violãozinho, vai fazer um arpejado no violão ali e vai tocar uma música estilo bossa nova, digamos assim. Né? Então, isso num culto, né? Para a maioria das igrejas hoje, isso é impensável, porque, como tu falou, isso exige um pouco de complexidade, né? Porque as melodias, as músicas brasileiras são complexas, né, na sua harmonia. Né? Então, isso exigiria um pouco mais de técnica, de dedicação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante, pastor Samuel, a gente resgatar a brasilidade da igreja. Né? Parece que a gente deixou de ser brasileiro, né? Às vezes a sensação que eu tenho é que a gente, né, foi se americanizando, assim, até no sentido de liturgia, de culto e tal, e alguns elementos da nossa cultura e da nossa terra foram se perdendo. Então, essa coisa da brasilidade, né, da gente resgatar um pouquinho disso. Como é que tu enxerga isso? Como é que tu também avalia isso? O povo brasileiro é um povo alegre. E realmente está havendo no mundo a hilsonização. Gostei dessa. Hilsonização. Isso. Que nem americano né? Se não me engano, é austríaco. Mas é por aí, é europeu, é americano, é por aí. A hilsonização. Então, onde eu falava com a Vanessa, ela disse que é um caminhão de japonês. Né? É isso aí, os grupos de louvor são caminhões de japonês. Tudo as vozes parecidas, melodias parecidas, o teclado com pad, que é um efeito que tem nos teclados, em especial os últimos agora. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo, vou de novo responder com teologia, tá?
A Santa Ceia que hoje a gente faz é uma Santa Ceia muito diferente, muito triste. A ceia é triste. O que é a ceia? A ceia é um monte de gente ouvindo uma música bem lenta, porque, né, tem que ser lenta. E todo mundo com uma cara assim de culpa, assim, de tristeza. Mas como é que foi a ceia? Você foi numa refeição pascal, numa festa judaica, né? Então, assim, e depois, posteriormente, teve a ceia, ela vai ser feita também nessa visão de refeição comunitária, onde a igreja se reunia, e a gente ficou uma igreja. Então, parece que nós temos um problema com a alegria. Parece que tanto que, como é que a gente fala assim? Essa música, antigamente não se fala mais assim, mas a gente que é mais velho, né, tá mais acabado, a gente sabe, né? Como é que era a expressão? Era assim: tu vai cantar uma música de guerra ou de adoração? Lembra tinha umas expressões assim? Lembra disso? Tu vai cantar uma música A de guerra geração ou do triunfalismo, né? de guerra? Então quer dizer assim, se a música ela é rápida, não é de adoração. Se ela é alegre, não é de adoração. Essa visão estragou. Então, a 72, há anos, ela faz esse culto Gaudério. Eu mesmo toquei em vários, fazia o som da gaita no teclado e tal, né? E como escandalizou gente. Não foi. Vamos botar o pingo nos is aqui. Não foi fácil. Eu lembro de pessoas saindo chorando da igreja, dizendo que a igreja virou uma Babilônia. Então, quer dizer, é difícil explicar para as pessoas que Deus não tem problema com rock, com jazz, com samba, com funk, com rap, com nada. Agora, o diabo ele pegou as coisas, fez o que ele quis com elas, conceitou como quis, e a gente simplesmente dá para ele as coisas. Então, o diabo não tem nada. Quem tem é Deus. O diabo é mentiroso, e a mentira, como diria alguns teólogos, eles falam que a mentira não existe, porque a mentira é sempre a distorção da verdade. Então, o que existe é a verdade. Então, o diabo não criou nada. Então, a gente tem que trabalhar acho que com uma forma tranquila, né? Porque as pessoas são mais difíceis de entender. Muitas pessoas que vieram do mundo, quando elas veem uma luz apagada, elas lembram do tempo de discoteca, já têm dificuldade de aceitar. Muitas pessoas que vieram do mundo e eram muito irreverentes, viam um pastor fazendo piada já. Então, a gente tem que ter sensibilidade, tem que ir com calma, talvez uma pregação aqui, acolá, trabalhar isso no discipulado, no pequeno grupo, e tu vai explicando para as pessoas que elas têm que prestar mais atenção na letra do que no ritmo. Né? O ritmo, ele é só um meio para anunciar. Por isso que se diz que o mais importante de uma banda é o cantor, porque é com ele que está a mensagem. Então, o que importa é a letra. Legal, pastor Eu nunca, Samuel. eu nunca vi um sonoplasta bom colocar mais volume no teclado do que no microfone, porque o que importa não é o teclado não é o mais importante, o mais importante é quem está cantando, né? É a mensagem. Legal, bacana. É interessante a gente pensar nessa questão e lembrarmos realmente, né, que nós temos uma mensagem, né, e que tipo de mensagem que a gente está compartilhando, né? É uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida eterna, né? Então, Sim. nós cantamos a palavra, né? Nós vivemos a Isso. palavra, nós refletimos a palavra de Deus. Então, realmente, a palavra de Deus, a verdade, ela tem que permear, né? Toda a nossa expressão como igreja, a expressão cultica também, né? O nosso culto, nossa liturgia. Para a gente encerrar, que a gente já está indo aqui para os últimos minutos da nossa live, né? E O vai, né? papo E está vai, né? muito bom, né? Quando o papo começa a ficar bom, né? A conversa, né? Começa a É. ficar bom, a gente tem que ir para os É. últimos, para os momentos finais, né? Mas indo para os momentos finais aqui da nossa live, eu quero agradecer aqui todos que nos acompanharam, né? Estão com a gente aqui participando também. Se alguém tiver alguma pergunta aqui, nós já estamos encerrando aqui a live, você pode ainda mandar, a gente
vai aqui fazer um momento bem rápido aqui para a gente conseguir trabalhar as questões aqui, tá? Outra questão, pastor Samuel, que eu queria ver contigo, né? Como tu tem uma experiência vasta com a questão da música na igreja, né? E acompanhou muito. Eu, por exemplo, me lembro, né, de ter participado de uma assembleia. Igreja Batista, né, tem muito essa coisa de assembleia de membros, né? E numa assembleia foi discutido se entraria palma no culto ou não. Então, eu fui de uma época em que não se podia nem bater palma no culto. Uhum. Isso já escandalizava. Né? Hoje é muito diferente, né? Mas a gente viveu esse período, né? Onde tu estava no culto, então, expressar essa alegria, que é um traço típico do brasileiro, né? Isso. Até Uhum. eu tenho ouvido muito falar que por causa desse momento de pandemia que a gente está vivendo agora, o brasileiro deixou de ser alegre, né? O povo brasileiro agora tá deprimido, está para Uhum. baixo por causa desse momento, desse clima que a gente está vivendo hoje, né? Mas a alegria é uma marca do cristão. Né? É importante para quem está aqui com a gente na live lembrar disso, né? Que a alegria é a marca do povo de Deus. O povo de Sim. Deus é um povo alegre. Né? E se a alegria faz parte da nossa cultura como brasileiro, a gente precisa extravasar, é claro que de maneira sóbria, de maneira bíblica, de maneira, Sim. vamos dizer assim, coerente, né? Mas Uhum. extravasar essa alegria. E uma das formas de nós extravasarmos essa alegria, expressarmos, né, essa alegria, é através das canções, através do louvor, através do culto. Uma igreja alegre, né, é uma igreja que eu creio que não cresce de forma saudável. Né? É um cemitério, né, onde a gente vê silêncio, né? Onde a gente vê Sim. silêncio é no cemitério. Né? O irmão Daniel colocou aqui qual é a percepção e visão desta transição que a música gospel tem passado, desde ritmo bem como letras. Então, aqui o Dani aqui quer saber, aqui, Samuel, a tua percepção, a tua visão sobre essa transição, essas fases, né, que a música gospel tem passado, desde a questão do ritmo e a questão de letras. Tem coisas positivas nessa transição? Tem coisas negativas? Como é que tu vê essa transição? Eu acho sim que das transições que eu vivi, a que teve maior impacto para mim foi a transição do Diante do Trono, né? Voltando um pouco, né? Eu acho que nunca existiu na música brasileira assim um movimento tão forte. Porque aconteceu, até o Diante do Trono existia muito poucas músicas congregacionais. Então eles é que popularizaram essa coisa da música congregacional. E o que acontece? Aí eu te pergunto, tudo que veio com esse movimento foi bom? Não. Mas esse movimento ele era mais saudável. Porque a Ana Paula Valadão, eu tenho discordâncias com ela quando ela fala, não quando ela canta. Então, quer dizer, as letras dela são bíblicas. As opiniões dela, em alguns aspectos, é que não. Em alguns comportamentos dela, enfim, já ficaram até conhecidos. Não. Pontos teológicos, não. Mas as letras são de adoração mesmo, são lindas, são músicas que eu creio que foram inspiradas por Deus, sim, tal. Mas o que aconteceu? O movimento de agora, eu vejo ele perigoso. Mas ele em si não é ruim, porque ele é um movimento social. É um movimento social. É um movimento sócio-religioso. Por que eu vejo? Porque eu vejo que uh, as, há um apelo ao sentimental, ao emocionalismo muito forte, que eu não via tanto nas músicas do Diante do Trono e de todo aquele movimento que foi criado. Eu não via tanto. Muito sentimento, muito emocionalismo. Eu me preocupo com isso, né? Na música esse emocionalismo, né? Mas
eu acho que se alguém conseguir gerir a questão da hora de ministrar e fazer letras bíblicas, tudo bem. Agora, eu vejo que parece que a gente está indo para o caminho mais rápido, que é o caminho da emoção. E não do caminho de fazer um momento de adoração a Deus racional. Porque Deus é a favor da emoção, não do emocionalismo. Qual a diferença? O emocionalismo, ele é proposital, ele é feito estrategicamente. A emoção, ela é espontânea. Ela é espontânea. E essas músicas, elas são propositalmente, até a dinâmica delas, né, levam a pessoa a ter aqueles ataques, aqueles pulos, aqueles choros. E isso eu acho muito... Eu acho que ninguém maduro aguenta aquilo ali muito tempo. Então, pelo que eu entendi aqui, e até para o irmão Dani que fez a pergunta, né, existe um marco, digamos, um marco histórico aí, na história da questão da música e da adoração na igreja, que foi o advento da banda do Ministério Diante do Trono. Eu acho que ali foi o marco, realmente. Muitas igrejas começaram a viver uma espécie de remodelação, ou reforma. Porque veio... Né? Porque veio, né, nesse movimento veio o canto congregacional de novo, né? De uma forma pop, né? Músicas de adoração, né? Então, se tinha antes cantores, claro que sempre teve, né? Mas isso é reconhecido por todo mundo que realmente houve um movimento. O movimento de agora, ele tem mais o teor emocionalismo. Se alguém conseguir usufruir esse movimento, esse ritmo, mas sem fazer o emocionalismo, mas eu me pergunto, vou ser bem sincero para te dar, eu pergunto, pastor Michael, se sem emocionalismo esse movimento funciona. Vou repetir, vou falar de novo minha dúvida. Eu me pergunto se sem emocionalismo esse movimento funciona. Eu acho que não, porque ele é movido a emocionalismo. Assim como os pregadores desses de agora também tiram o emocionalismo, não funciona. Essa é a minha preocupação. Assim. Mas se alguém conseguir, eu acho que vai ser bom. Vai ser bom porque vai estar dentro vai ser ouvido. Mas vai ser um desafio, porque é um apelo emocional bem forte e existencial bem forte, humanístico bem forte. Respondendo dentro dessa linha aí aqui ainda, né? Respondendo aqui a questão que o Alan Araújo, né? Tem o irmão nosso que está com a gente aqui, o Alan, que ele fala sobre a influência do pietismo, né? É interessante até essa colocação dele, né? Porque o pastor Samuel aqui que está comigo na live, ele se formou num seminário, numa faculdade luterana. Então, ele teve bastante contato com a teologia luterana. E o pietismo, ele nasce do luteranismo, né? No contexto de uma igreja luterana, mas como uma espécie de contraponto, né, ao racionalismo teológico, né? Essa coisa de trabalhar a teologia a partir da intelectualidade, né? Apenas da razão, deixando de lado toda a questão do sentimento, toda a questão mística, né? Então, essa ênfase no sentimentalismo e até no misticismo, isso não é uma novidade hoje para nós. Isso é claro que não existe nada de novo, né? A Bíblia diz, né? Debaixo do céu. Então, essas coisas, elas acabam voltando de tempo em tempo na história da igreja. Então, eu consigo também fazer esse link aqui que o pastor, que o irmão aqui, Alan Araújo fez, né? Que a gente está vendo aqui que o pastor Ele é pastor agora. Sobre a questão do pietismo. Né? Existe esse link, né? O Alan agora ele é pastor. Pastor, então posso chamar de pastor. Pastor Alan. Pode.